aguenta o povo falar que jornalista faz fake news depois dessa história das vacinas vencidas? Se você não é jornalista, você ainda tá bem, porque você não acompanhou a rinha do jornalismo de dados versus o não jornalismo de dados. Mas quem tá certo nessa história? Vem cá que eu te conto. Meu nome é Madeleine Lasco, eu sou jornalista há 25 anos, especializada em cidadania digital. Aliás, confere aqui o curso Cidadania Digital aqui embaixo. Atenção, se você quiser cupom de desconto, me marca nas redes que eu mando para você um cupom em DM. Todos os meus apoiadores têm direito a esse cupom. E aí também você recebe neste canal, ao se inscrever, vídeos grátis sobre cidadania digital toda terça e quinta-feira. De manhã para quem é apoiador do canal. E às 7 horas da noite para o público em geral. Sextas-feiras tem a minha newsletter grátis Cidadania Digital chegando no seu e-mail 9 da noite. E segundas e quartas-feiras à noite tem live aqui, confere na descrição. Bom, Brasil, já fiz o meu merchan. Agora vamos explicar que história é essa da vacina ou vencida ou não vencida ou caramba quatro. Tem uma coisa que agora se fala muito, que é o tal do jornalismo de dados. E isso virou praticamente uma grife. Mas é algo que já existe há muitos anos. O primeiro curso que eu fiz disso foi em 2001. Chamava ainda Computer Assisted Reporting, que era quando você usava o computador para analisar um volume grande de dados que às vezes você não tinha tempo ou nem era possível um ser humano analisar sozinho. Vocês imaginam nesses 20 anos o quanto isso evoluiu e o quanto hoje é possível você analisar e você sistematizar dados para descobrir coisas que estão por aí nas bases públicas, hoje são públicas, que a gente nunca iria descobrir. Então, foi feita uma análise do que você tem cadastrado nos dados públicos do Ministério da Saúde de aplicação de vacina. E com base na data em que determinadas aplicações foram cadastradas, se concluiu que elas haviam sido aplicadas vencidas. Só que se concluiu erroneamente. E aí começa essa gritaria do jornalismo de dados versus o não jornalismo de dados. E porque são os inteligentinhos do jornalismo de dados contra os não inteligentes, ou os arcaicos, ou isso ou aquilo. E que o problema não estaria no jornalismo, mas na qualidade dos dados. Existe, eu até vou colocar na minha newsletter desse fim de semana, uma questão de como você usa na ciência, por exemplo, saiu um estudo semana passada, dados que não foram produzidos para a ciência, dados que foram, por exemplo, colocados no Twitter, posts do Facebook, posts do Instagram. Como é que você usa isso de forma científica? Você valida esses dados para uso num experimento científico. Da mesma forma, dados públicos. Porque o compromisso do jornalista é o compromisso com o seu público. Então, são duas fases. Na verdade, se levantou, não uma reportagem, se levantou uma pauta. Os dados que constam do site do Ministério da Saúde estão colocados de forma a inferir que se aplicou vacina vencida. Isso é a pauta. E o erro é ter publicado isso como se fosse uma reportagem. E o jornalismo de dados, como é que fica? O jornalismo de dados tem de validar os dados. Isso eu falo muito sobre o que são fake news no curso Cidadania Digital, porque muita gente confunde isso com fake news. E não é isso. Fake news ela precisa do grupo. Várias pequenas verdades que você vai alinhavando para contar uma história que naquele grupo faz sentido. Isso são fake news. Por isso que não dá para falar que houve aqui fake news neste caso específico, mas vou continuar. Você tem pessoas que estavam envolvidas aí que são pessoas qualificadas,
não são pessoas burras. Ocorre que isso foi uma coisa que eu aprendi errando. Eu fui ser gestora pública para compreender por que eu analisava tão errado os dados que vinham do serviço público. Eu fui ser gestora pública primeiro em 2008 e depois em 2013. Quem conhece a forma de elaboração dos dados do serviço público e quem conhece o funcionamento de um posto de saúde não acreditaria nunca que tantas vacinas vencidas foram aplicadas. Porque não é possível. Ah, mas o dado disse aquilo. O jornalista tende a avaliar aquele dado e sua relação com a realidade. Então, o jornalista tende a avaliar o que aquele dado quer dizer para o leitor dele. Então, assim, a vacina realmente foi aplicada, vencida? Não é o caso. Tem alguns pouquíssimos casos em que isso aconteceu. E não são os casos desses lotes das cidades que foram mais citadas na reportagem. As cidades mais citadas, o que aconteceu? O pessoal não estava colocando no sistema no dia, estava colocando depois. Então, quando ele jogava o cadastro de que vacinou aquela pessoa, ele jogava muito adiante. Então, era meses depois daquele lote vencer. Mas você olhando os dados num panorama, dava para ver, porque era uma cidade, vamos dizer, vacina 100, 100, 100, 100, 100, e aqui vacinou 3.800, tudo vencido. Então, algo de errado tinha ali. E não há justificativa para tirar conclusões a partir disso sem saber como foram produzidos esses dados. E é o que diz esse estudo que eu vou colocar para vocês na newsletter sobre a outra coisa, pegar dados que são produzidos nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, e transformar essas informações em experimentos científicos. Porque esses dados eles têm nuances do que a pessoa está respondendo, de coisas que aconteceram no dia, da bolha em que a pessoa está, e tudo isso tem de ser levado em consideração. Quando dados que parecem semelhantes são coletados em experimentos de psicologia social, por exemplo, é um ambiente controlado, em que todas as pessoas estão respondendo a um mesmo estímulo, dentro de um mesmo ambiente. Entende como tem de tornar uma coisa mais parecida com a outra, para que as duas avaliações sejam parecidas? Tem de encontrar uma forma para que a avaliação leve em conta as mesmas coisas. Da mesma forma, no jornalismo de dados. Então, não houve maquinação de fake news. O que houve é pegar a pauta que foi levantada com o jornalismo de dados, que é os dados públicos estão apontando isso, e fazer desta pauta uma reportagem que dava àqueles dados um significado que eles não tinham. E aquele significado foi dado por quê? Foi dado porque não se conferiu a forma como esses dados são coletados, a forma como esses dados são atualizados, se eles realmente têm a ver com a realidade. Ah, mas o erro, então, foi do Ministério. Você não pode dizer para o público que ele tomou vacina vencida no meio de uma pandemia, do jeito que as coisas estão agora. Isso é muito irresponsável e é muito ruim para o jornalismo. Mas todo mundo erra. Todo mundo erra. É um erro que pode acontecer. A pessoa, às vezes, fazendo aquilo sozinha, está movimentando uma base de dados enorme, não percebe. E é por isso que a gente fica meio encalacrado nisso do voltar atrás. Ontem até eu fiz uma live com Rica Perrone falando disso. As pessoas casam com o erro hoje em dia. Ninguém mais quer voltar atrás em nada. Se a pessoa fala uma coisa, ela sabe que aquilo está errado, ela continua defendendo o que está errado. E é o que está acontecendo. Então agora, o povo todo sabe que a história da vacina ser vencida não tem nada a ver. Estão arrumando justificativa para fazer ter a ver o que não tinha, porque houve um erro. Poderiam ter justificado.
Porque um erro pode acontecer, é uma área nova, é um volume de dados gigantesco, quem que nunca errou? Mas agora tem até rede de não sei o que, cientistas dizendo que tal coisa é indiscutível, que não podemos falar disso porque é indiscutível. Cientista que fala que é indiscutível. É pastor ou é cientista? Nós estamos no meio de uma pandemia com as pessoas enlouquecendo por causa do julgamento que querem que seja feito delas. Isso tudo que aconteceu é muito ruim para o jornalismo e também prejudica muito você que quer saber qual é a diferença entre um influencer e um jornalista. Porque o que se espera é que você tenha método no jornalismo. E isso sempre houve, por quê? Porque as nossas brigas entre os jornalistas eram internas. As pessoas viam o resultado. Agora tá todo mundo vendo a briga, porque a briga virou pública. Então fica acompanhando ali, que nem se fosse novela, e às vezes nem entendendo em que capítulo que tá aquele negócio. Novela de briga de jornalista, gente, não é Avenida Brasil. Novela de briga de jornalista é aquele pedaço do carrossel que eles mudaram o ator que fazia o pai da Maria Joaquina e foram tocando o barco como se fosse o mesmo ator. E a gente chegou no outro dia e ficou assim, gente, a mãe da Maria Joaquina casou com outro? E ficou e aquilo não se resolveu? A trama foi adiante assim mesmo. E ninguém até hoje sabe o que aconteceu com o pai da Maria Joaquina. Aliás, para não ser injusta com o carrossel, aquele seriado do Will Smith, Fresh Prince of Bel-Air, também trocaram a tia do Will Smith. E as brigas da gente são tudo assim. Umas coisas que ninguém entende por quê? Porque é desnecessário fazer as coisas daquele jeito. Por que não mata o personagem? Né? Faz um incêndio, uma explosão. Aí por isso que eu gosto de novela brasileira. Aí muita gente fica se questionando. Eu devo acreditar nisso do jornalismo de dados ou eu não devo acreditar? Isso não é religião. A questão é, existem os dados nas bases públicas de dados que são modelados, que são avaliados, mas isso é a pauta. Há que se cotejar aquele dado com a realidade. Se a forma como aquele dado é inserido, ela garante 100% de fidelidade daquilo com os fatos, é uma coisa. Aí você pode partir para a conclusão que for, não precisa nem entrevistar ninguém, porque aquilo é 100%. Agora, se esses dados são dados de uma situação completamente atípica, no meio de uma pandemia, de um sistema que é novo que foi criado, que ninguém sabe inserir e que já deu problema 1 zilhão de vezes, talvez não se deva alarmar as pessoas sobre vacinas. Isso é algo que vai se aprendendo e que eu espero que nós do jornalismo consigamos aprender melhor, mas algo que fica para você. Essa coisa de cancelamento, um fala um A, absurdo. Aí vem o pessoal da jihad do monopólio da virtude fazer campanha que tem que tirar todos os patrocinadores dessa pessoa. A pena que o Supremo Tribunal da Internet dá para as pessoas hoje em dia, ela é uma pena maior do que a pena prevista na lei mais rigorosa que você for achar. Porque a pena do Supremo Tribunal da Internet, ela não é só esculachar a vida da pessoa, ela é esculachar a vida da pessoa num grau que mostre o quanto eu sou limpo e virtuoso e de maneira nenhuma suportarei conviver com alguém tão sujo na mesma galáxia. Então, o que é que acontece? A gente vai tendo uma idiotização coletiva, que é isso que nós estamos vendo com o jornalismo. O jornalismo, de um lado, apoia cancelamentos. E de outro, quando se vê à beira de um, não sabe o que fazer. Isso é algo a que a gente ainda está se adaptando e é algo para você também pensar. Todo mundo erra. Quando você erra, você está casando com o erro ou você está evoluindo em vez de emburrecer? Porque evoluir, você toma pancada na hora, mas você não vai ser tão idiota, tão jumento daqui a 5 anos. E aí, como é que faz? Ou você simplesmente não liga e fala, dane-se também, gente louca. Que também é uma opção que você pode fazer. E o mais importante, porque quando é com a gente, às vezes você quer tomar uma decisão, mas você não tem, naquele momento você não tem jeito de se retratar, e eu compreendo. Agora, como você age com os outros? Quando as pessoas vêm te falar hoje em dia que elas erraram, que elas se arrependeram, que elas fizeram alguma coisa, você tá entendendo isso do perdão? Eu falo muito no curso Cidadania Digital isso dos valores humanos.
Você tem isso dentro de você? Do perdão, da misericórdia, do compreender o outro e até de saber quando te pediram desculpa e quando querem te passar a perna? Você sabe a diferença? Isso é um grande exercício que a gente tem de fazer para não emburrecer. Agradeço você ter vindo aqui. Assina o canal, terça e quinta tem vídeo, dá uma olhada no curso Cidadania Digital, assina a minha newsletter e deixa aqui nos comentários o que é que você achou desse vídeo. Beijo, até mais!